Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para falar um pouco sobre direito do consumidor. Dessa vez eu vou falar sobre os direitos básicos do consumidor, mais precisamente aquele que está previsto lá no artigo 6º, inciso 7, que vai tratar do acesso do consumidor aos órgãos judiciários e administrativos para fins de prevenção e reparação dos danos que venha a sofrer numa relação jurídica de consumo. É importante, antes de começarmos, deixar muito claro que os direitos básicos do consumidor não são os únicos. Até porque, se nós verificarmos o artigo 7º do CDC, nós vamos ver que, por força da subsidiariedade, é considerado também todo e qualquer direito que esteja fora do Código de Defesa do Consumidor. Diz o artigo 7º: os direitos previstos neste Código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais que o Brasil seja signatário, legislação interna ordinária, regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais de direito, analogia, costumes e equidade. Dessa maneira, fica claro que não é apenas aquele rol do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor tratado de maneira exaustiva, que irá trazer todos os direitos que o consumidor possui. E dentro desses direitos básicos, nós vamos verificar aquele previsto, como já dito, no artigo 6º, inciso 7, mas queremos dar a ela uma visão um pouco diferente, um pouco mais aprofundada do que apenas assegurar ao consumidor um acesso a órgãos judiciários e administrativos, porque, na verdade, nós sabemos que a grande dificuldade que existe não é nem entrar na justiça, mas é dela sair e sair com alguma decisão que seja realmente efetiva. Para tanto, nós vamos nos valer da visão de Kazuo Watanabe, um processualista paulista, que desenvolveu o que ele chamou de acesso a uma ordem jurídica justa, em contraposição a simplesmente um acesso à justiça. E segundo o processualista, nós teríamos então, para a obtenção desse acesso a uma ordem jurídica justa, os seguintes pontos. Primeiramente, claro, passa pela facilitação do acesso. Né? É mais do que óbvio que realmente a justiça deve estar mais próxima do cidadão, do consumidor aqui no nosso caso. Então, através de institutos e de procedimentos, nós temos uma facilitação desse acesso e podemos citar a gratuidade dos juizados especiais, quando o consumidor, lá na primeira instância, ele não precisará pagar nenhum tipo de custos, mesmo vindo a perder. Assistência judiciária, né? Na verdade, uma assistência judiciária que não é apenas de pagamento de custos, mas deve também ser levada em consideração a questão de ser uma assistência judiciária integral, ou seja, todo e qualquer valor que venha a ser despendido pela parte deve ser coberto pelo Estado. E não só isso, mas também essa assistência judiciária passando pela existência de uma defensoria pública forte, ou até mesmo na participação de advogados ativos, cujos honorários deverão ser pagos pelo Estado até que as defensorias públicas se tornem aparelhadas o suficiente para que no futuro não haja mais essa necessidade. Outra saída são as ações coletivas. No caso aqui do consumidor, nós temos a possibilidade daqueles legitimados lá do artigo 82, que poderão, através de ações civis públicas, ingressar com demandas para um número maior de pessoas, um número maior de consumidores poderem ser atendidos através da ação do judiciário. O outro ponto que ele levanta é o respeito ao devido processo legal. Mas esse respeito ao devido processo legal diz, na verdade, que deve ser assegurado à parte a possibilidade de uma efetiva participação na formação da convicção do juiz. É o que nós chamamos de ativismo do juiz, uma postura proativa na condução do processo e na busca da justiça. O diálogo do juiz com as partes. O juiz deve analisar as partes e daí tirar as suas conclusões. Não se pode mais
aceitar um juiz inerte, que, por exemplo, dê uma decisão dizendo apenas que julga improcedente porque determinado documento não foi trazido aos autos. Ora, se o magistrado estava convencido de que poderia mudar o seu entendimento através desse documento e sabia da existência desse documento, deverá o juiz, de maneira proativa, buscar esse documento até para que a verdade real ela possa realmente ser verificada nesse processo civil. Lembrando sempre que a verdade real ela deve ser buscada em ambos os processos, civil e penal. O que ocorre é que no processo penal só se aceita a verdade real, enquanto aqui no processo civil, não sendo possível a verdade real, vai se contentar com a verdade formal. O terceiro ponto são as chamadas decisões com justiça. E aí, obviamente, nós temos a questão da duração razoável do processo, ou seja, decisões que devem ser proferidas de forma tempestiva, lembrando sempre aquela frase atribuída a Rui Barbosa, que a justiça tardia nada mais é do que uma injustiça qualificada. Então não adianta ir à justiça e de lá demorar tanto para sair com uma decisão que muitas vezes não terá a mínima efetividade. Existem casos, como por exemplo, um inventário que foi dado entrada ainda em 1942 em São Paulo e até hoje não terminou. Ou ainda um outro, citado pelo professor Fred Didier, em uma palestra, em que, segundo ele, em uma ação onde uma senhora ela sofria ameaças e já tinha inclusive apanhado do seu companheiro, que já tinha ameaçado de morte a ela e o filho, ele ingressou com uma demanda e simplesmente o magistrado marcou a audiência para 10 meses depois para analisar a possibilidade da separação de corpos. Ele buscou o magistrado e simplesmente disse que iria analisar e que não se preocupasse. E diminuiu de 10 para 9 meses a audiência. E quando foi no dia da audiência, simplesmente o colega compareceu com um atestado de óbito, porque tanto a esposa, tanto a mãe quanto o filho tinham sido assassinados pelo companheiro. Então, não adianta uma justiça demorada, porque isso, na verdade, só irá criar uma injustiça muito grande. E a lei ela deve ser aplicada de modo a gerar a maior pacificação social possível. Não se pode dar uma decisão que, na verdade, não vai satisfazer a nenhuma das partes. Cuidado, não está aqui se falando que uma decisão judicial vai agradar as partes. Não é isso. Mas ela deve ser aplicada à lei de uma forma tal que as partes realmente se convençam que não havia outra solução a ser dada. E para isso, o magistrado ele deve tomar muito cuidado na análise da prova. Finalmente, nós temos que buscar a efetividade das decisões. Aquela história do ganhou, mas não levou, não pode acontecer. E aí nós temos um aumento dos poderes do juiz. O juiz tem que realmente possuir um pouco mais de poderes através de ampliação do meio de execução, tá? Como visto lá no artigo 461, parágrafo 5º, as medidas sancionatórias, o início do cumprimento de sentença de ofício, tá? Se houver essa possibilidade de fazer também no pagamento de quantia, deveria ser feita. Tá? A questão de não haver necessidade nem de execução ou de adoção de meios executivos para obrigações de fazer e entregar coisa, como já está previsto lá no artigo 461 e 461A. A questão da tutela de urgência, principalmente a tutela antecipada, ou seja, fazer com que esse magistrado ele possa dar decisões que sejam auto-executáveis. Claro, com todos os cuidados que devem haver do devido processo legal e da defesa, mas nós temos que ter um pouco mais de confiança no magistrado. O professor Marcato, em uma palestra dada no Tribunal de Justiça aqui do Estado de Sergipe, ele deu o exemplo da ação de despejo. Segundo ele, havia ainda a época que era possível, chamados tribunais de alçada, e lá em São Paulo tem um que era só para julgamento de apelações em ações de despejo. Antigamente, a ação de despejo, a apelação que era interposta nesse tipo de ação, tinha efeito devolutivo e efeito suspensivo. E o que acontecia? A pessoa locava um determinado imóvel, pagava um aluguel e depois deixava de pagar. A pessoa ia entrar na justiça, obtinha uma liminar e simplesmente, quando havia a sentença mandando sair, a pessoa, o locatário, no caso, o devedor, entrava com a sua apelação e a apelação era julgada em, no mínimo, 2 anos. Então, a pessoa passava lá 2 anos, pelo menos, sem pagar nenhum tipo de aluguel.
Ou seja, era uma sentença de um juiz que era proferida sem a mínima condições de efetividade. Ninguém confiava numa decisão como essa. Qual foi a solução? Foi se acabar com o recurso? Foi se acabar com os meios que a pessoa pudesse discutir uma decisão injusta? Não. Simplesmente a lei mudou para que o recurso nas ações de despejo tivesse apenas efeito devolutivo. Ou seja, mesmo querendo recorrer, não haveria mais a possibilidade de permanecer no imóvel. Qual foi a consequência disso? Simplesmente as pessoas pararam de recorrer. Os locatários, que na verdade queriam ficar morando de graça, pararam de fazer esse recurso e simplesmente, antes mesmo que a emenda constitucional acabasse com o Tribunal de Alçada, o Tribunal de Alçada de São Paulo, que cuidava apenas das ações de despesa, acabaram, pois simplesmente ninguém mais recorreu. Então, se nós observarmos, né, essas soluções mirabolantes que às vezes são dadas através dessas mudanças de lei não fazem muita diferença e uma alteração simples como essa de retirar o efeito suspensivo, confiando no juiz de primeiro grau, dizendo a ele, olha, a sua decisão ela tem efetividade, ela já pode ser, mesmo de forma provisória, executada, porque nós confiamos na sua decisão, já faz com que muitas daquelas sentenças elas possam ser efetivadas dentro de um período muito menor de tempo, trazendo muito mais justiça. Então, essa visão de caso Watanabe é uma visão realmente muito mais ampla. Claro que, em alguns pontos, parece até ser utópico, mas não quer dizer que nós tenhamos que desistir desse tipo de visão. Então, espero que vocês possam dar uma olhada, quem quiser se aprofundar um pouco mais, dá uma procurada em caso Watanabe, acesso a uma ordem jurídica justa na internet e ver o que é que vocês encontram lá e qualquer coisa só ir postando aí as suas dúvidas, suas críticas e suas sugestões. Valeu, até a próxima.